E aí, você já estudou sua lição? A lição de segunda-feira nos traz o tema pequenos grupos nas Escrituras. Queridos, é claro que quanto à forma não tem como comparar o que era realizado lá no meio do povo de Israel e também na igreja apostólica com os pequenos grupos modernos. Mas quanto à organização, os princípios que a Bíblia apresenta devem orientar a nossa forma de trabalho. Porque se não for desse jeito, então nem vale a pena a gente se reunir com um pequeno grupo, porque vai ser uma reunião a mais da igreja ou um programa a mais. E pequeno grupo ele não é isso. Pequeno grupo é estilo de vida, tá ok? O pequeno grupo ele faz uma grande diferença na vida espiritual e na salvação de um indivíduo que é parte de uma comunidade. Então, veja só, Moisés, lá em Êxodo 18, ele sozinho estava atendendo os problemas e as necessidades de todo o povo. Então o pessoal se colocava numa longa fila, Moisés ele ouvia cada caso e aconselhava. Isso cansava o povo e cansava o próprio Moisés. Jetro, seu sogro, olhando aquilo, orientou que Moisés ele delegasse funções a pessoas estratégicas que fossem líderes espirituais para que eles pudessem liderar um grupo de 10 pessoas. Você consegue entender? Então o que esse líder ia fazer? Ele ia fazer o que Moisés ele estava fazendo. Então Moisés, quando delega, ele concede a autoridade dele a esse líder. Então o povo foi dividido em grupos de 10. E não era apenas para resolver problemas. Era para que em grupos eles pudessem orar, em grupo eles pudessem trabalhar de uma forma integrada e pudesse haver encorajamento mútuo. É isso que deve ser o pequeno grupo moderno: comunhão, encorajamento e trabalho integrado. Isso também foi visto com os apóstolos, porque quando Jesus ele escolheu 12. E desses 12 surgiu a igreja cristã. E eles seguiram os mesmos modelos dos grupos do Antigo Testamento. Especialistas dizem que um pequeno grupo ele deve ter mais ou menos 6 a 12 pessoas. Então, tanto os pequenos grupos de Moisés como o pequeno grupo que Cristo formou, ele atende a essa necessidade. Não pode ser grande. As pessoas elas devem se conhecer ali, se relacionar entre elas, a fim de que possa haver encorajamento, possa haver comunhão, possa haver trabalho integrado. Então, essa é a forma que, como indivíduos, ajudamos um grupo e, sendo parte do grupo, somos ajudados pelo grupo na nossa espiritualidade, na nossa fé e no exercício do cristianismo, para o testemunho e também para o desenvolvimento dos dons. E a gente vai continuar falando um pouco sobre isso no decorrer dessa semana, tá ok? Então fica com essa informação aí, continue estudando sua lição e vai orando a Deus para que Deus ele possa te iluminar a respeito desse assunto. Um abraço.